Todos os homens sonham, mas não da mesma forma. Aqueles que sonham à noite, nos recantos empoeirados de suas mentes, despertam durante o dia e descobrem que isso é vaidade. Mas os sonhadores do dia são homens perigosos, pois agem sobre seus sonhos com os olhos abertos, para torná-los possíveis. Olá pessoal, tudo bem? Estamos exatamente na época certa para começar a aplicar para programas de LLM e mestrados internacionais. E esse é o momento em que muitas universidades já estão com processos abertos ou prestes a abrir, e em que muita gente começa a se perguntar: será que ainda dá tempo? Será que eu consigo? Será que isso é justamente para mim? E é exatamente por isso que eu acho importante falar sobre a mentoria que eu ofereço. E principalmente, nesse vídeo, sobre o autodidatismo dentro desse contexto. A mentoria, ela é muito importante, e eu sempre faço questão de explicar que, além dela ser um processo de apoio ao candidato ao mestrado nos Estados Unidos, ela é muito mais do que isso. Ao longo desses meus 30 anos de vida, tudo aquilo que eu quis aprender, apesar de sempre ter tido um guia, um mentor, um chefe ou um colega que me ensinasse, eu também sempre fui muito autodidata. E eu acho que essa é uma das intenções da mentoria que justamente eu gostaria de passar aqui hoje para vocês, que é transformar os meus alunos em autodidatas. Eu posso oferecer, claro, inicialmente, apoio, aprendizado, materiais, direcionamento, mas a ideia principal é que, aos poucos, o aluno vá se transformando em um autodidata, capaz de resolver sozinho os seus próprios problemas. Muitas vezes os alunos chegam e dizem: Letícia, eu fiz o processo disso, aquilo, e agora eu tô com um pouco de dúvida e tal. Claro que eu posso ajudar, é meu trabalho te ajudar e eu vou te ajudar, eu vou te oferecer informação e te mostrar o caminho das pedras, como dizem. Mas não é muito mais interessante você encontrar a solução por conta própria? Não é muito mais benéfico você conseguir trilhar esse caminho sozinho, mas com um apoio? Porque no fim da jornada, isso traz um gostinho a mais, sabe? Aquela sensação de eu consegui fazer isso sozinho, essa aqui é uma conquista minha. E eu acho que a mentoria é muito importante para oferecer direcionamento, mostrar os caminhos, mas o objetivo final é, que talvez algumas pessoas não percebam isso, é que você se torne um autodidata, capaz de trilhar qualquer caminho da sua vida. E não é só o caminho do mestrado, é qualquer caminho mesmo. A gente começa com essa ideia de quero fazer mestrado, quero fazer o bar exam, mas e as coisas além disso? Quando, por exemplo, você for aplicar para um emprego e a empresa tiver um application process muito específico, pode ser que eu não consiga te ajudar diretamente, mas se você tiver um pensamento autodidata, você vai conseguir se ajudar. Você vai atrás da informação, você descobre o que precisa ser feito e você executa. Por isso é muito importante que você venha para a mentoria com essa mentalidade. Eu tô aqui para te ajudar, para te oferecer informação, mas você também vai aprender comigo como descobrir junto, como descobrir esses processos e como fazer tudo isso sozinho. E muitas vezes eu faço isso na orientação da mentoria, de falar para alguns alunos: manda e-mail, liga, assiste isso, lê aquilo. Às vezes eu posso, por exemplo, até indicar um vídeo do YouTube, mas chega um momento em que você mesmo vai ser capaz de encontrar esse vídeo que vai te orientar. Às vezes você vai achar um documento na internet, um PDF com um passo a passo daquilo que precisa ser feito, e você vai conseguir seguir aquilo. E gente, isso se aplica a várias situações, não só a processos no exterior, mas também aqui no Brasil. Vou dar um exemplo de todo advogado já deve ter passado por isso e vai entender o que eu tô falando. Um exemplo simples. Hoje, o TJ de São Paulo utiliza o EPROC, em muitos casos, ao invés do ESAGE. O sistema é diferente e a primeira coisa que eu faço quando eu tenho dúvida é entrar no próprio site do TJ para ver se ele já tem ou não um passo a passo daquilo. E muitas vezes já tem, já publicaram. A questão é só seguir aquilo. Em vez de eu ficar batendo cabeça ou perguntando para alguém, você pode procurar sozinho essa informação. Você pode ligar no cartório, você pode mandar um e-mail para a secretaria, você pode buscar vídeos de como fazer passo a passo o protocolo. São pequenas atitudes que constroem essa autonomia. Ser autodidata é uma skill que pode ser desenvolvida e que é extremamente importante. Eu não nasci sabendo fazer direito imigratório, nem processo civil e nem ser mentora, mas foram coisas que eu aprendi com outras pessoas e principalmente coisas que eu aprendi sozinha a partir de buscar essas coisas em plataformas e em todas as redes disponíveis que a gente tem, principalmente hoje em dia na área da tecnologia. E é isso que eu quero reforçar em relação à mentoria. Ela é muito válida, óbvio, eu recomendo que vocês façam, é o meu trabalho, e existem detalhes e nuances que fazem muita diferença lá na frente, principalmente no processo do mestrado. Então ter um mentor é muito importante em vários aspectos da vida, mas depois de um tempo, ser o seu próprio mentor, caminhar com as suas próprias pernas, não tem preço.
E esse é o objetivo. Então fica aqui esse recado pro começo de 2026. Torne-se uma pessoa autodidata. Vá atrás, aprenda, conquiste e chegue a lugares que outras pessoas demoraram muito para alcançar ou que nunca sequer chegaram. Eu acho que esse é um dos grandes objetivos da vida: conquistar o mundo. Conquistar coisas que ainda não foram conquistadas. E, gente, pode parecer muito clichê o que eu vou falar agora, mas já dizia o nosso grande filósofo brasileiro Chorão: o impossível é só questão de opinião. É impossível pra quem? Pra quem duvida de você? Talvez. Não pra você. Eu sei que você consegue. Eu sei que você tem o potencial de fazer tudo aquilo que você colocar na sua mente. Porque quando a gente tem um sonho dentro da gente, do nosso coração, da nossa mente, muitas vezes é porque esse sonho já é uma realidade lá no futuro. Mas ele só se torna realidade quando existe um esforço real para que ele vire realidade. Os sonhos só se tornam reais quando a gente trabalha de verdade para isso. Tem uma frase que eu gosto muito do T.E. Lawrence, o Lawrence da Arábia, que aparece em um jogo que eu adoro, o Uncharted, e é uma frase que diz mais ou menos assim, eu vou deixar lá no começo desse vídeo. Em essência, ela diz que os homens que sonham à noite acordam e descobrem que esses sonhos eram apenas devaneios. Já os homens verdadeiramente perigosos são os que sonham durante o dia, porque quando eles abrem os olhos, vão lá e tornam esses sonhos realidade. Enfim, fica aí essa reflexão para vocês. Espero que essa mensagem seja motivacional e muito bem-vinda, que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu desejo um ano extremamente produtivo, tanto profissional quanto academicamente, para todos vocês. E podem contar comigo naquilo que vocês precisarem, tá bom? Até logo e bom 2026!